Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente. Pastor José Maria voltando, e é com alegria, é com prazer que eu volto até você para trazer uma palavra de Deus. Esses dias eu estou meditando bastante no capítulo de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, 13, 14... Estou orando sobre o capítulo 14, falando sobre a importância da oração, oração em língua, oração com entendimento. Mas eu gostaria hoje de voltar um pouquinho e falar sobre a importância do corpo de Cristo. Tá? No capítulo 12, versículo 12, diz assim: assim como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeu, quer grego, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Tá? Então, deixa eu explicar isso aqui para nós entendermos o que o Espírito Santo está nos revelando. Primeira coisa, vamos entender o corpo de Cristo. Vamos entender os membros do corpo de Cristo. Quando você entrega a sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e eu acredito que você já fez isso, você já entregou a sua vida a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. No momento que você fez isso, você se tornou um membro do corpo de Cristo. O Espírito Santo veio para o seu coração e você passou a ser dirigido, orientado pelas coisas de Deus, passou a amar a Bíblia, passou a reconhecer a Trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Acredito que você foi batizado. Se não foi, acredito que você tem um desejo de ser batizado e assim você tem um amor pelas coisas de Deus. Então, você é membro do corpo de Cristo. Esse membro do corpo de Cristo, que é você, e sou eu, Jesus disse assim: onde estiver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, quando você e eu nos reunimos, nós nos tornamos a igreja. Então, a igreja é representada pela união dos membros do corpo de Cristo. Quando os membros do corpo de Cristo se reúnem no intuito de louvar e adorar a Deus, eles formam a igreja. Olha que interessante. E daí, nós fomos batizados em Cristo Jesus, e aí formando um só corpo. Então, o corpo de Cristo é um só. Tá? Agora, nós temos várias denominações, e a pessoa pergunta assim: eu não entendo por que tem tanta denominação no mundo, e se Deus é um só. Tá? É que a pessoa não entende o seguinte: na verdade, ou você é membro do corpo de Cristo, ou você não é membro do corpo de Cristo. Não tem um meio termo, ou você é, ou você não é. Uma vez sendo membro do corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo, você pode procurar, você tem a liberdade de escolher o melhor lugar para você congregar, o melhor lugar para você adorar juntamente com outras pessoas, adorar a Deus. Não importa, neste caso, a instituição. Pode ser embaixo de uma árvore, no fundo do quintal, pode ser numa catedral de cristal, ou pode ser numa igrejinha de chão batido. O importante é aquelas pessoas estarem ali reunidas em nome de Cristo. Existem pessoas que valorizam dizendo: a minha igreja, se você não fizer parte da minha igreja, você não é salvo. Na verdade, o que te faz ser salvo não é a instituição. O que te faz ser salvo é você ser membro do corpo de Cristo. Você entendeu? Então diga: eu sou membro do corpo de Cristo e me reúno com outros membros do corpo de Cristo para adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos orar para que Deus continue nos abençoando? Vamos? Muito bem. Daí, quando você entendeu isso agora, você já sabe: ah, tá, agora eu entendi, pastor José Maria.
que tem... Então quer dizer que as muitas igrejas que existem, ou as muitas instituições que existem, no caso seria a minha opção de escolha onde reunir? Exatamente. As muitas denominações que existem, o que você precisa saber é escolher onde reunir. Claro que aí existem pessoas que aproveitam e falam assim, olha, você veio aqui hoje, você não pode sair mais daqui, tá? Se você sair daqui, você perde a minha cobertura espiritual, porque você é membro dessa igreja, você não pode ir naquela. Você congrega nessa igreja, você não pode ir naquela. E aí as pessoas ficam ali presas, amarradas, às vezes sem crescer espiritualmente, se sujeitando a um desejo que ela tem, talvez de, poxa, eu tinha vontade de conhecer a igreja batista, eu tinha vontade de conhecer a outra igreja, mas o pastor falou que se eu for, eu perco a salvação. Se eu for, eu perco a cobertura espiritual dele, que eu tenho que estar debaixo de uma cobertura espiritual. Esse negócio de cobertura espiritual é muito antigo, começou nos Estados Unidos. E, exato, é uma forma de a pessoa manipular onde você ir, o que você fazer. Na verdade, é tão forte isso que existem pessoas que para casar precisa pedir autorização do pastor. Para poder mudar de casa precisa pedir autorização do pastor. Para fazer viagem precisa pedir autorização do pastor, porque o pastor diz, se você viajar sem minha autorização, pode acontecer alguma coisa ruim com você. Então você tem que pedir a minha autorização. Então o pastor se põe como se ele fosse no lugar de Jesus Cristo. É como se ele morresse na cruz. Claro, você deve ouvir a palavra de Deus que o pastor prega, você deve seguir os bons conselhos, mas o pastor, de acordo com Pedro disse que nós devemos liderar o rebanho, mas não tendo autoridade sobre o rebanho, como se nós mandássemos no rebanho. Quer ver? Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Falando aqui Pedro, explicando para a igreja. Olha o que ele diz assim. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por top ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que vos foram confiados, não agindo como se você fosse dominador do rebanho, mas servindo de exemplo ao rebanho, tá? E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imperecível coroa de glória. Tá? Então Pedro está explicando assim, vou explicar aqui para vocês o que é ser pastor. Porque hoje, infelizmente, muitos pastores nem lerem isso aqui. Ou nem leem. Quando eles veem isso aqui, eles passam por cima. Por quê? Porque eles querem mandar. Eles querem dominar. Eles até dizem assim, quem manda na sua vida espiritual sou eu. Eu mando na sua vida espiritual. Se você sair da minha igreja, você perde a salvação. Se você sair da minha igreja, Jesus não vai estar contigo. Se você não... Você tem que fazer o que eu estou falando, senão a bênção de Deus não vai estar com você. Olha, 1 Pedro, estou lendo para você, rebanho. Você que diz, pastor, eu sou rebanho de Cristo. Eu, como pastor, eu entendo que a minha missão não é dominar sobre o rebanho e dizer, gente, vocês têm que fazer o que eu estou falando, porque eu sou pastor de vocês. Não. Eu sou apenas um servo das ovelhas. O pastor, ou o supremo pastor, é Jesus Cristo, e eu pastoreio com o livro ou a palavra que o Senhor me deu para pastorear. Portanto, o cajado é dele. O cajado é a palavra, o cajado é dele. Eu pastoreio e cuido das ovelhas com o cajado que ele me deu. Então, aqui Pedro diz assim, apacentai o rebanho de Deus, 1 Pedro 5,2, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, toma cuidado do rebanho, olha, cuida mesmo, não por força, mas voluntariamente. Então eu sou um voluntário no reino de Deus, cuidando do rebanho, não por força, não por top ganância. Tem gente que só visa o lucro na vida do rebanho. Paulo, capítulo 2 Pedro 2, ele fala sobre os falsos mestres que, prega só para tirar proveito na vida das ovelhas. Então, não por top ganância, mas
de boa vontade. Versículo 3, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de bom exemplo. E o bom exemplo é onde? Na palavra que Paulo falou. Nós temos que ser um bom exemplo na palavra de Deus. Então, quando eu volto aqui pensando nos membros de Cristo, que somos nós, quando nós nos reunimos, nós temos que ter essa liberdade. Então, respondendo à pergunta mental, as muitas denominações nada mais é do que opções que eu tenho de reunir. Não gostei desta, vou reunir com aqueles outros membros do corpo de Cristo ali. Se eu não gostar, eu vou procurar, gostei aqui, poxa, foi legal, comecei a crescer, estou melhorando cada dia, estou vendo que aqui tem amor, aqui tem gentileza, aqui tem a presença de Deus, aqui tem objetivo sério, aqui tem compromisso com Deus, aqui eu vou voltar mais vezes, vou congregar aqui agora, sempre virei aqui. Tá? Então isso é importante para o nosso crescimento. Paulo está dizendo aqui, 1 Coríntios 12, que não é um só corpo que tem, ou seja, não é um só membro. Esse membro, nós temos vários membros, o corpo tem vários membros, né? E aí, Paulo está dizendo assim, para que não haja divisão no corpo, mas antes sejam membros igual, cuidando uns dos outros. O objetivo de sermos membros do corpo de Cristo é eu cuidar de você e você cuidar de mim. Essa é a responsabilidade que nós temos como igreja. Eu cuido de você e você cuida de mim. A pergunta que eu te faço última pergunta antes de fazer a oração. O seu pastor tem cuidado de você? Você tem ajudado o pastor a cuidar das ovelhas? Como membro, você cuida uns dos outros? Isso é importante, viu? Eu cuido de você, você cuida de mim. Eu cuido do irmão que está do meu lado e ele cuida de mim também. Assim nós vamos vivendo o amor cristão, praticando a presença de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho apresentar a vida de todas as pessoas nas tuas mãos, pedindo ao Senhor que acrescente sobre a vida de cada uma delas a bênção, a graça e o poder, e a unção, e a capacidade, e a virtude. Pai, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entrego todos nas tuas mãos, Pai. Abençoai. Que dia lindo, que palavra boa que o Senhor nos deu. Obrigado por me fazer membro do teu corpo, Senhor Jesus. Obrigado por eu fazer parte como membro do corpo de Cristo. Obrigado, Espírito Santo, por outros membros que estão espalhados pelo mundo afora. Eu oro por eles, para que eles cuidem de mim e para que eu possa cuidar deles também. Obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Esta é a vida de Deus. Beba da água. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos ricamente. Que o Espírito Santo esteja com todos vocês. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua companhia. Até já. Até o próximo encontro.